Dia das Mulheres. Mãe, mulher, menina, frágil, mas com uma força inigualável. Aquela que carrega em seu ventre a vida, vida que gera vida. Ó mulher, quero homenagear todas as mulheres, mas em especial vocês, que de alguma maneira fazem parte da minha história. Vocês que em cada sorriso, cada olhar, despertam o meu melhor. Mulheres que me inspiram, mulheres que se superam, guerreiras que caem e levantam, mulheres que amparam e cuidam, mulheres que por algum motivo Deus colocou no meu caminho. Quero, através dessa homenagem, agradecer todos os sorrisos, todos os olhares, porque cada uma, com a sua particularidade, transborda o meu coração de alegria. Obrigado por fazerem parte de um pedacinho da minha história. Eu quero deixar essa mensagem para que vocês nunca desistam. Se em algum momento estiver frágil, lembre que você é mulher. E toda mulher carrega dentro de si uma força que não tem explicação, porque ela é uma força divina. Então, saiba que você é responsável por tudo aquilo que cativas. E você, mulher, me cativou. Então, faça da sua vida o seu melhor. Seja mulher. Estamos dando início a mais um programa Andréa Grezana para você, nosso telespectador. E hoje nós estamos aqui com a presença especial de um homem que é um exemplo para mim, pois hoje estamos recebendo aqui o meu pai, Luiz Maria Grezana, nosso exemplo, nosso patriarca da família Grezana. E também, para quem não conhece ou para quem ainda não sabe, foi o fundador da Fundação Gaúcha do Trabalho, um órgão aqui do estado que representa muito dentro da sociedade, pois foi através da fundação que começou a se gerar muito emprego e especializações, porque existem cursos, existem, enfim, colocações e oportunidades, desde o jovem até o adulto. Bom, seja muito bem-vindo, Luiz Grezana. Bom dia, minha filha. Fico feliz de estar contigo mais uma vez e atendendo a cortesia desse convite para falar sobre o assunto que me interessar. Muito obrigado pela essa atenção. Bom, mas hoje nós recebemos Luiz Maria Grezana porque ele é uma enciclopédia de história. E nós vamos trazê-lo muitas mais vezes, porque nós estamos numa fase de muita necessidade de informação, de orientação com pessoas que têm na sua raiz a base, a estrutura. E é com essa responsabilidade que nós temos que trazer na comunicação. E hoje, então, damos início ao nosso quadro Conexão Política, que vem trazer exatamente isso. Histórias, conteúdo, para que as pessoas possam realmente ter uma análise clara, uma análise real do que foi e do que é a política. Mas hoje, como um dia muito especial, nesse quadro Conexão Política, nós trazemos o pai, Luiz Maria Grezana, que tem muita história nessa vida, nessa longa jornada no mundo da política, mas hoje para falar sobre a mulher.
E a gente sabe que a mulher, ela é referência de muita história, de muito propósito na sua origem humana. Então, seja muito bem-vindo, Papis, para falar, deixar aqui a sua homenagem, a sua mensagem sobre dia 8 de março, sobre a mulher. Pois bem, Andrés, você me proporciona a oportunidade de cumprimentar todas as mulheres do mundo, porque nessa data se estabeleceu essa convenção de que é o Dia da Mulher, que para mim, na verdade, o Dia da Mulher são os 365 dias do ano, porque, evidentemente, a mulher está no centro de toda a compreensão do próprio sentido do universo. A maternidade, sobretudo, que identifica a mulher como a expressão mais real da inserção dela no contexto da própria criação. A maternidade é muito mais do que a função específica de gerar aquele ser, seu descendente. É uma missão endógena do processo da vida, desde a sua mais remota origem. Então a mulher, no meu entendimento, ela conecta muito com a própria essência da própria criação. Gerar significa criar. A partir dela, ela é a grande, digamos assim, numa visão quase que panteísta, ela é aquela de onde o berço se instala. E a grande mãe é nossa terra. Mas, na verdade, é antecipar, ela é anterior, porque a vida brota de uma fonte originária que é causa de si mesmo, que é Deus. Entendeu? Uma maternidade é uma missão divina, é uma oportunidade de nós partilharmos nesse dia do agradecimento a Deus por nós sermos. Então, mulher, para mim, associa muito com a ideia da própria criação. Agradeço a mulher que me proporcionou a vida, a minha mãe, as minhas filhas e as tantas mulheres que eu tive a oportunidade de conviver, desde as minhas filhas, minhas irmãs, meus próximos parentes, as minhas alunas que eu amo, amei sempre, e tenho nelas no meu coração. Nessa data, então, eu homenageio a todos e agradeço a oportunidade de poder expressar dessa maneira o meu sentimento. Então, ficamos lisonjeadas, porque a mulher, ela é exatamente isso. Ela é carinho, afeto, amor, segurança, estrutura dentro de uma família. E nós precisamos regá-las dessa força. Muitas vezes somos frágeis, mas com uma força interior inabalável, onde a gente ressurge, como sempre diz, das cinzas e transformamos numa força incompreendida quando nós podemos gerar a vida. Então, gostaríamos também agora de trazer também com meu pai, Luiz Maria Grezana, um defensor também que já escreveu um livro que eu tenho muito orgulho e que tem uma mensagem muito importante social que a gente tem aqui abordado, e nós precisamos sim frear uma avalanche que vem para destruir o sentido da vida. E quando a gente fala sobre isso, falar em mulher é falar também proteger essa mulher do maior crime que é o aborto. Sem dúvida nenhuma, eu diria que é uma ignomínia, é um atentado, é um absurdo, é uma ilogicidade, é uma contradição com a própria origem das coisas, do crime do aborto. O aborto é o maior crime, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele inviabiliza o desenvolvimento da vida. Ele destrói, através dos mais diversos métodos de agressão no útero da mulher, da vida, que está em processo de desenvolvimento. Então, para mim, falar em aborto é falar de uma coisa que me choca na minha própria estrutura íntima. O fato de alguém defender a possibilidade do aborto significa
atentar, o maior delito, é o maior crime. Quando eu vejo um tribunal alguém defender, eu claramente tenho a convicção de que eu deveria assumir o legítimo direito de defesa putativa, como diz o direito, isto é, de representar as milhares de crianças assassinadas e com culpabilidade efetiva dos tribunais insanos que cometem esse crime e justificam. Então, o crime se caracteriza por um ato voluntário, consciente de alguém. E esse ato voluntário consciente de interromper a vida no seu nascedouro significa o maior crime que se comete contra a própria natureza humana. Poder-se-á dizer que existem abortos naturais, poder-se alegar justificativa para dizer que se trata de defender um ser que, por exemplo, uma criança anômala, poderia-se justificar que a origem daquele broto que nasce foi originário de um estupro. Mas que poder eu tenho de julgar, de compreender até onde aquele delito, ou melhor, até onde aquela ação ou aquela circunstância seja justificativa para matar? Não entra na minha estrutura de compreensão. Isso que nem evoca uma questão religiosa. É a espontaneidade da consciência humana de que a vida é o maior bem e atentar contra a vida é o maior crime, de lesa majestade, de lesa natureza. Por isso que eu proporia permanentemente à nação um plebiscito para ver se estão habilitados a exercer uma função de julgamento em estágio de instância última. Pessoas que não têm o respeito à vida. São criminosos declarados, a despeito de qualquer justificativa que pretendam impor. E eu discuto livremente até mesmo como se, sob o aspecto histórico, como se originou essa prática absurda, inconsequente do próprio aborto. E volto a retomar, e me permita que eu estabeleça aí uma outra consideração. O que eu observo nessa simploriedade da falta de conhecimento histórico das nossas comunidades humanas presentes, de reduzir a mulher a apenas um instrumento de procriação. É muito mais. O fato de gerar é da própria natureza, dos animais, da natureza. Mas assumir a função da mulher é muito mais do que é sagrada. É uma opção voluntária pela criança. Então, aquela mulher que porventura sofreu uma agressão, da qual está se originando uma vida, ela tem que ser zelada muito mais do que as outras mulheres pelo Estado, pela sociedade, para que ela tenha condições de ela mesma superar aquela situação crítica e favorecer o surgimento da vida. A sociedade tem que ter a responsabilidade de assumir o risco de conviver com os cidadãos, como é a prática atual, se bem que hoje eu não queria ligar a essa palhaçada dos últimos eventos que se libera criminoso declarado, comprovado, a ponto de se permitir a sociedade, que se considera como um fato natural, uma ladroeira, uma instalação de... que eu não queria estar nessa questão, porque aí já a emocionalidade toma conta e a gente perde o discernimento. Mas, meu Deus do céu, a sociedade deveria preservar essa vida e no seu crescimento, mesmo que a origem dessa brotação, a origem dessa fecundação se deu por um agente criminoso. Por quê?
porque nós temos que zelar pela uma sociedade adulta, evoluída, que sai daqui 100 anos, 200 anos, vai considerar esse tipo de hábito, de justificar o aborto pelo fato de ter sido uma agressão, como uma própria imaturidade da sociedade. Oxalá a gente descubra, em tempo ainda na nossa geração, quão lamentável, quão brutal é o assassinato. Entendeu? Bem, aí eu me prolongo, aí eu me libero para outra questão, essa outra simploriedade absoluta de feminismo e de machismo, machista, feminista. Isso é ridículo, é ridículo. Nós temos que desenvolver o aspecto da feminilidade e da masculinidade. Nós não podemos reduzir uma mulher ou um homem ao puro processo de desenvolvimento da relação da relação masculina e feminina no que tange a geração. É outra dimensão. A masculinidade significa postura, significa correção, significa decisão, significa incorporação de valores essenciais que fazem com que o cidadão tenha coragem de enfrentar qualquer situação, até mesmo enfrentar a luta, porque a masculinidade tem que estar inserida na personalidade do homem, não do macho, do homem, que é bem mais do que o macho. Assim como a feminilidade é muito mais do que o feminismo, que está onde a mulher é por natureza predisposta a ser bela, a ter formas que despertem a atração, a ser capaz de despertar no homem um desejo. Isso são valores essenciais, isso é da natureza feminina. Ou é no meio animal, muito mais no meio humano. A mulher é por natureza bem configurada, as suas formas são elegantes, os seus traços são fascinantes. A mulher é uma expressão de Deus em corpo humano, entendeu? Não se pode reduzir essa dignidade da feminilidade com um puro feminismo, nem a reduzir a personalidade do que se caracteriza o homem com o machismo, mas com dignidade, com postura, com linha de conduta, com distinção, com decisão, com trabalho, com heroísmo. E eu vejo isso. Há poucos dias eu estou reconstituindo a experiência das nossas mães. Eu sou o mais velho de 9 filhos, da minha mãe, que eu amo, está aqui presente comigo, permanentemente, como vocês que são minhas filhas. Estão aqui presentes porque você representa a dignidade da mulher. Entendeu? Eu vi esses dias, lá na serraria, lá no Campestre da Serra, uma mulher trabalhando com mais de 60 anos para ajudar a levantar uma família e a própria estrutura física de uma serraria que foi destruída pela ventania. Ela estava lá, solidária, com o filho, com o marido, com seus companheiros de trabalho. Que dignidade, que espírito de mulher. Isso é o que nobilita a mulher. E essa postura meio de adaptabilidade sem dignidade às fraquezas humanas. Vamos ter mulheres, vamos ter homens que respeitem a sua própria dignidade humana. Desculpe. Mas eu fico muito feliz porque é um momento tão importante e esse quadro tem esse propósito, conexão política, e hoje trazendo essa mensagem em homenagem ao Dia da Mulher, mas nós vamos trazer assim aqui muitos temas para debates, para trocas e com essa visão, escutar. As pessoas precisam aprender a escutar para poder realmente construir um diálogo. As pessoas hoje elas estão motivadas a ação e resposta, ação e reação imediata, sem uma conscientização daquilo que estão agindo. Perfeitamente, é isso mesmo. Então nós precisamos ecoar, trazer de volta o equilíbrio das nossas origens, os sentidos reais das terminações, das palavras,
da realidade, como você disse, né, meu pai? O que é feminismo? O que é machismo? As pessoas... Nós vamos tocar aí, nós que somos, temos como fundamento das nossas posições de conduta o livro, a Bíblia. Que tem tantos povos que tem outros paradigmas, sempre tem paradigmas. E nós estamos vivendo um momento de ateísmo ridículo, o materialismo é a coisa mais ultrapassada. Por quê? Porque reduzem, sobretudo no caso do comunismo, o Estado como ente capaz de se representar a autoridade divina. Que Estado é esse? É o prepotente? É o forte? Isso não é uma explicação que satisfaça o ente humano. A nós que somos do livro, nós que somos da origem do livro, sabemos descobrir, tanto no Antigo como no Novo, e particularmente no Novo Testamento, a missão da mulher. Quando Jesus, na cruz, diz para o seu discípulo João, essa é a tua mãe, referindo-se à sua mãe Maria, dignificou a espécie humana, atribuindo a essa mãe a responsabilidade sobre toda a humanidade. Essa é a mãe, essa é a maternidade, essa é a mulher. E quem me diz que ela não era atraente, era extremamente atraente, devia ser extremamente bela, extremamente capaz de suscitar admiração. Porque as próprias mulheres bíblicas, originais, as Esther, as heroínas do Antigo Testamento, com todas as suas debilidades humanas, eram heroínas. Até mesmo quando usaram a sua própria condição de beleza, de atrativo, para derrubar um Holofernes. Como virtude, o sexo é virtude na mão de uma mulher, e não degradação. Essa que é a dimensão. Sexo é virtude, prazer é valor, e não depressivo, não é? E não depressivo e nem degradante. Entendeu? Então, essa mulher que é símbolo, que nós vivemos, sobretudo, a nossa mãe. Desculpa te trazer uma evocação, talvez seja até um pouco demagógica. Talvez seja mas me sensibiliza. Como tu sabe, a mãe das minhas filhas menores é negra. E eu tinha um dia uma situação que ocorreu há muitos anos, muito antes que eu me envolvesse com ela. Eu tinha um amigo meu, que era chamado Nego Bastião. Ele, na época, era empregado da firma do meu irmão. E quando eu ia, às vezes, lá na missão de fazer os pagamentos para os empregados da serraria, ele estava sempre ao meu lado. Fazia questão de ficar do meu lado para me dar cobertura, que era um enorme de uns caras. Daí, se o cara lhe incomodasse, eu disse, conte comigo, tá? Tudo bem. Aí me assentaram, sempre foi uma coisa muito agradável. E um dia, uma das senhoras que era empregada lá da firma, ela veio com uma... quando eu falo isso, tem que ter pudor, porque eu acabo parecendo demagogo, e eu não quero ser. Eu quero retratar o fato. Ela tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora. E eu quis, naquele momento, referendar a solidariedade do Bastião. Eu digo, tá vendo a tua mãe aí, Bastião? É a minha também. Eu respeito a essa mulher, que no Brasil nós chamamos de Aparecida, que eu imprimo a marca de indelével dessa sagrada missão. É a nossa mãe. E a nossa mãe merece de nós todo o esforço, toda a dedicação, toda a lealdade, a despeito
do inimigo que se apresentar em nossa frente. Ela é que merece o nosso respeito. Desculpe a minha natural sensibilidade emotiva. Mas é lindo de ver porque nós precisamos trazer isso, voltar as pessoas a entenderem que nós estamos vivendo numa sociedade preocupada em ter e esqueceram de ser. E quando tu me traz essa emoção, tu demonstra o quanto nós precisamos tocar o nosso telespectador, as pessoas que nos acompanham, a entender que o ter é consequência, mas o ser é a nossa história, é o porquê nós estamos aqui. Nós viemos para ser pessoas com uma missão de proteger, de zelar, de cuidar pelo nosso próximo. E quando nós deixamos de entender a nossa missão, nós nos perdemos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa nação. É isso mesmo. E é o que nós estamos vivendo. Vamos zelar pelos valores essenciais e não nos deixemos iludir por essas hidras que permanecem no substrato da sociedade e que querem nos impor a sua falta de dignidade, a sua falta de respeito aos valores essenciais e nos querem impor eu simplifico no comunismo, para generalizar esse absurdo retrógrado da sociedade que ainda aceita esse tipo de postura. Que Deus me perdoe, mas lá no meu íntimo eu teria vontade de enfrentá-los da maneira que fosse, meu peito aberto, porque maior criminoso é aquele que mata, descumprindo o respeito à própria vida na origem da vida. Perdoe, falei. Outra oportunidade, eu posso usar mais um procedimento mais racional, porque hoje eu estou mais emocional. Mas, na verdade, eu sou, por natureza, um professor de filosofia. Então, eu gostaria de reconstituir certos elementos essenciais com mais tranquilidade, num momento mais objetivo de análise. Mas é muito importante, inclusive, você falar isso, pai, para deixar claro também que o meu pai é professor de filosofia e história. É isso aí. Então, muito vai ter como contribuir para que a gente possa trazer também a história com essa particularidade que muitas vezes não é desfazendo dos professores de história, mas a comunicação, a maneira de como exercer essa comunicação, ela muitas vezes ela se torna receptiva ou muitas vezes se torna introspectiva, ela acaba não chegando e tocando e alimentando a nossa mente. O jovem, ele tem um processo de crescimento e muitas vezes, se essa comunicação não é tão afetiva, ela acaba sendo distante daquela realidade. É verdade. Precisa ter uma empatia, uma relação de amor entre o que transmite e o que recebe e vice-versa, porque tu aprende ensinando mais do que tu ensina ensinando. Exatamente. Porque aquela pessoa que está contigo naquele processo, ela te transfere até pelo olhar a sua sabedoria natural. E quando ela te questiona, ela provoca em ti uma busca de uma resposta satisfatória. É a nossa missão. Evoluir, porque a vida, nesse tempo histórico, é um processo. E nós temos de a perceber que esse processo não pode ser interrompido, traumatizado. Tu sabe que eu tenho 85 anos, minha filha. Eu nunca me deixei submeter a esse medo de viver. Não, eu amo a vida. E tenho a missão de viver. A missão é viver. Eu não tenho medo do amanhã. O amanhã, para mim, é uma referência positiva. O tempo é nosso aliado. Agora, em janeiro, nasceu o Henrico. Em outubro, nasceu o Gabriel. É a vida que está aí. Nós temos que curti-la, desfrutá-la, partilhá-la com cada ser humano. E particularmente hoje, que nós falamos na mulher,
Dê um abraço para todas as mulheres do mundo e, sobretudo, as mães do mundo. Porque não tem coisa mais fascinante do que a maternidade. Tá, minha filha? Muito obrigado, pai, por estar aqui conosco e trazendo um pouquinho aqui dessa mensagem nesse dia tão especial que se referencia à mulher, mas repetindo tudo o que o pai falou. Nós precisamos retornar, entender que o ter é uma consequência, o ser é a nossa missão. Como ele acabou de falar, a sua missão é viver. E nós estamos vivendo todos esses males por não se identificar mais que o ter é a consequência. As pessoas estão preocupadas em ter, em se não tiver dinheiro, se não tiver condições, deixam de gerar vida, deixam de sonhar. O importante é ser, é essa missão viva, viva da melhor maneira possível. Quando você faz o seu melhor, você consegue ir além. Então, deixamos essa mensagem. Obrigado pela presença, pai. Estaremos trazendo mais temas aqui no quadro Conexão Política, que vem exatamente para isso, para trazer diálogos, opiniões, mas também para poder exercer essa minha missão. Quando eu me descobri na comunicação, eu descobri o papel tão importante que era de trazer essa paz na comunicação, de trazer um equilíbrio, que eu via tanta gente trabalhando na agressividade, na punição, no julgamento, e aqui não existe isso, existe a trazer e entender o que está faltando no outro para ele poder entender o que realmente tá aquele vazio, aquela lacuna dentro de si. Então nós vamos contribuir aqui sim. Então vamos agora, obrigado, pai. Eu é que agradeço, minha filha. Joia, Deus te abençoe. E agora vamos para os comerciais. Dando início a mais um programa Andréa Grezana para você. E vocês devem perceber que eu estou aqui com uma personalidade aqui da nossa cidade de Porto Alegre. Estamos no gabinete do diretor do PROCON de Porto Alegre, professor Vambert de Lorenzo, que vai nos trazer informações sobre atualidade. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, André. É um prazer imenso estar falando contigo e com os teus telespectadores. Uma honra para mim. Mas é uma honra porque o nosso trabalho é realmente trazer informação para o nosso telespectador e auxiliar também nesse nosso universo, né? Sim, inclusive com esse nosso quadro Saúde e Sociedade, ao qual hoje trazemos o professor Vambert, que é o diretor do PROCON, para nos atualizar como que está a situação do PROCON em meio a essa pandemia, como é que ficou essa questão de como está sendo feito o procedimento presencial, apenas virtual, como que está o processo do acesso do direito do consumidor com o PROCON. Bom, a gestão atual pegou o PROCON muito desmobilizado, vamos usar essa expressão, com parte do quadro deficitário e em razão da pandemia, isso também a gente teve uma certa lentidão para repor isso, inclusive com as dificuldades de ter o atendimento presencial por questões sanitárias. Então nós retomamos o atendimento presencial em janeiro, com agendamento para não ter aglomeração aqui no prédio. Então as pessoas devem entrar no site do PROCON e lá vai ter a aba para agendar o atendimento presencial. Agora eu vou falar uma coisa muito sincera. O atendimento eletrônico é mais rápido, porque a gente recebe a reclamação ou denúncia, imediatamente a gente processa, chama o fornecedor para responder no seu devido prazo, devido processo legal, com direito de defesa. Então a gente tem dito, use o atendimento eletrônico porque ele é rápido e ele é muito eficiente. Então, tanto o atendimento eletrônico como o atendimento presencial, o agendamento do atendimento presencial, ele é feito pelo site e também pelo aplicativo 156 e também o WhatsApp do 156. Então a gente tem essas três
essas 3 portas através das quais o consumidor pode requisitar a proteção e a defesa do PROCON, lembrando que é um órgão de defesa, né? Então nós retomamos, nós recebemos cerca de 1.600 mensagens, reclamações, perdão. Eu ainda não sei como foi em fevereiro, mas em janeiro chegou a 1.700. E a nossa média de resolução é de 1.500, é altíssimo, porque para o nosso telespectador entender, o processo de defesa do consumidor tem 2 fases. Uma primeira que é chamada de investigação preliminar, em que o fato é investigado para saber se houve infração, se não houve. Então, nessa primeira fase é que nós temos esse alto índice de resolução, porque a gente convida o fornecedor a compor, a fazer um acordo, a conciliar e atender o consumidor. Nós temos aqui uma política que, mesmo havendo a infração, mas se o fornecedor resolver o problema do consumidor, a gente abre mão desse poder punitivo para investir na conciliação. Então nós temos hoje um PROCON conciliador. Ele tem até o último momento do processo. A segunda fase do processo, então, é chamada fase processo sancionatório, que é o processo para aplicar a multa. Então, para entender esses índices que eu falei agora, se 1.400, mas de 1.500, 1.400 a gente resolve, é porque 100 passam a ser um processo administrativo sancionatório, que aí entra a fiscalização, notificação, a autuação, auto de infração, e depois pode ou não resultar numa multa. O que a gente faz? A gente tenta demonstrar para o fornecedor que é melhor para a imagem dele e também é mais barato para ele compor com o consumidor do que enfrentar um processo sancionatório que pode gerar uma multa de até 3 milhões, por exemplo. Claro que tem critérios para aplicá-la, né? A capacidade financeira, a reincidência, a extensão do dano, não é uma coisa assim discricionária, mas tem critérios. Mas de qualquer forma é um risco que os fornecedores tentam não correr ao conciliar. Mas que bacana, professor Vambert, saber que existe essa forma conciliatória, porque a gente sabe quando cai num processo de realmente de buscar o extremo, que seria, né, a não haver essa empatia da empresa com o seu cliente, a gente sabe que isso pode se tornar moroso, muito tempo, né? Então, quando existe das 2 partes essa questão de conciliar e o PROCON está buscando esse meio de conciliar e ajudar com que se resolva com muito mais agilidade, a gente vê que é um processo que vem para nos favorecer, né? A população, a nossa cidade de Porto Alegre, nossos cidadãos aqui da nossa região. Então eu fico muito feliz de trazer isso para o nosso telespectador, que hoje se resolve, porque a gente pouco sabe, né, e tem contato realmente como que está sendo o processo, né, de atendimento. Então hoje a gente deixa aqui informação para o nosso telespectador, como o nosso diretor aqui, professor Vambert, que procurem as redes sociais, né, o site, e agilizem seus processos. Muita gente deixa de se comunicar achando que não vai ser solucionado. E isso não acontece aqui, não, né? A gente não deixa, só quando realmente não é competência nossa. Por exemplo, o PROCON não é órgão judicial, é um órgão de polícia, mas não é um órgão judicial. Então nós não temos competência para obrigar a fazer ou não fazer. Nós não temos competência, por exemplo, para obrigar a indenizar. Repor um aparelho, nós não conseguimos obrigar, por exemplo, ainda que o consumidor esteja em todos os seus direitos, de uma forma muito objetiva, em que implique, por exemplo, trocar o seu produto, ainda assim o PROCON não tem essa competência. Só o judiciário pode obrigar o fornecedor a trocar o produto. O que a gente pode fazer? Multar e punir o fornecedor que assim não fez. Então tem casos aqui que são da Defensoria Pública, do JEC, às vezes da delegacia quando é um crime. Tem gente que diz assim, o que é que o PROCON está fazendo porque está tendo um cartel em Porto Alegre?
A resposta é nada, porque esse cartel é crime e é competência da polícia. Então, também as ligações telefônicas excessivas que as pessoas recebem. A gente tem os PROCON estadual, que atende essa demanda, e também a Anatel. E como a gente não tem esse poder judicial de proibir de ligar, isso depende também de outros órgãos. Só para dar alguns exemplos, né? Um dos mais graves, Andréia, que é o golpe do momento que atinge os idosos, é o empréstimo verdadeiro com um contrato falso. Significa o seguinte: o dinheiro entra na conta do idoso, em geral são idosos, mas entra na conta da pessoa sem ela pedir, e aí cria um problema gigantesco, porque ela não contraiu o empréstimo e as prestações começam a aparecer. Então isso foge da alçada do PROCON. O PROCON vai multar esse fraudador, mas não pode obrigar a anular, ele não vai conseguir anular o contrato ainda que inexistente. Perfeito. Então isso tem que ser no judiciário. A gente orienta, por exemplo, as pessoas a não usarem o dinheiro e entrarem no JEC, ou dependendo do volume, na jurisdição ordinária, para fazer o depósito em juízo. Então, se aconteceu isso, de você receber na sua conta um dinheiro que você não pediu, não gaste o dinheiro. Comunique o banco. Em geral, os bancos mais desonestos têm se recusado a receber o dinheiro de volta. Então, as pessoas vão na justiça para obrigar ao banco, que é um absurdo, é uma coisa assim, é inaceitável, mas vão na justiça para obrigar o banco a receber aquele dinheiro de volta, um dinheiro que ela não pediu porque não contratou. Então são contratos fraudulentos. Hoje mesmo nós atendemos uma pessoa que atendeu diversas ligações e numa delas contraiu um contrato sem saber. Então é muito grave. Geralmente isso ocorre com pessoas vulneráveis, em particular os idosos. Então, olha como é importante a gente também estar colocando a par você que nos acompanha. A gente tem um público de pessoas de idade que gostam, de acompanhar, que a gente traz muita alegria, né, na nossa programação. É muito bom ficarem atentos também a esse golpe aí que está sendo utilizado dentro da nossa região. Mas aproveitando sobre golpes, professor Vambert, e a questão hoje desses golpes de internet, né, que as pessoas utilizam tanto nos cartões, hoje esses cartões Wi-Fi, que a pessoa copia e já faz os dados, já faz outras compras. Como que estão esses golpes hoje também na internet? Também se procura o PROCON para registrar isso? Sim, sim, e a gente encaminha para a Polícia Civil. Perfeito. Esses golpes, a gente pode ter algumas medidas cautelares para não cair neles. Primeira é conferir o endereço. Tu está entrando no site, vou dar um exemplo assim para ficar mais didático, que está entrando no site das lojas Pampeano, e vai lá no endereço, no link, e o endereço é outro, é porque provavelmente é um site falso. Se mesmo assim ainda fizer a compra, é bom conferir o CNPJ se o nome do destinatário do boleto é outro. Uma outra coisa é pesquisar a idoneidade do site. Isso é muito importante. E tomar aquelas cautelas necessárias, não passar seus dados, não informar seus dados em ambientes duvidosos, ter toda a certeza que você está num ambiente seguro. Isso é muito importante. Perfeito. E quanto à questão hoje desses golpes de roubo do WhatsApp, roubo de redes sociais, também se procura o PROCON para... Sim, acontece muito e não é competência nossa também. A gente caminha para a Polícia Civil. Tem dois tipos de golpes no WhatsApp. Tem um em que realmente roubam o teu WhatsApp. E eles fazem isso quando mandam um código, às vezes por torpedo ou site, e a pessoa clica por curiosidade. Você ganhou um prêmio, você ganhou tal coisa, você foi escolhido. Aí você clica naquele código, deu acesso ao seu WhatsApp para um estelionatário. Ele vai usar seu WhatsApp para pedir dinheiro e você ainda vai estar no lucro, porque se ele for um hacker, um
mais competente, ele consegue acessar todas as suas senhas que em geral ficam arquivadas no seu WhatsApp. Vai usar seu aplicativo, tirar seu dinheiro, então não clique, não saia clicando em coisas que são enviadas até por WhatsApp. Eu já recebi vírus por WhatsApp, cavalo de Troia por WhatsApp. Então tem que ter muito cuidado com o que você clica. Então um dos golpes é esse, é roubar o teu WhatsApp. Tem um outro que é criar um perfil falso. A pessoa vai, pega um chip e não rouba o teu WhatsApp. Ele cria um clone idêntico ao teu WhatsApp, bota a tua foto, bota o teu nome e aí começa a conversar contigo. Aí tu vai perguntar: ah, tu mudou de número? Sim, aquele número eu perdi. Sim, aquele número eu, sei lá, mudei o telefone, mudei o aparelho. Aí tu cai direitinho, porque é a foto da pessoa, é o nome da pessoa, mas o número é diferente. Em geral, o que acontece? Quando aquele número aparece com a foto da pessoa, desconfie. Não acredite. O primeiro passo é não acreditar. Deixe ela lhe convencer de que é falso. Você pode entrar no seu WhatsApp e denunciar aquele perfil, tá bem? E também uma coisa para se acautelar é entrar no perfil verdadeiro da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa se chama João da Silva. Aí João da Silva está lhe chamando por um número desconhecido. Tem a foto do João da Silva, o nome dele, tu abre lá, e ele diz: estou com um celular novo. Vai no perfil antigo do João da Silva e pergunta: tu estás em celular novo? Exato. Então é uma coisa muito simples de fazer. Então, é mais ou menos cai quem quer, né? Claro que as pessoas... O golpe tá aí, cai quem Exatamente, quer, esse ditado, né, professor? É isso aí, mas existem formas de se proteger, se acautelar. Mas tu sabe que essa questão do WhatsApp, do clonar, é interessante como está sendo um desespero dos golpistas. Inclusive já aconteceu comigo esse tempo atrás e minha irmã me mandou. Aconteceu comigo também. Estão usando a tua foto, estão usando a tua foto num número lá e depois em seguida, quando eu comecei a denunciar e botar nas redes sociais, já tinha mudado de foto. Mas uma coisa importante, gente, olhem como é importante a gente retroagir um pouquinho ao nosso comportamento. Antigamente a gente só faria alguma coisa por telefone, né? O contato ouvindo a voz. Hoje tu doa dinheiro ou faz transação sem ter um alô. Então, uma super dica que também já reforçando os procedimentos do professor Vamert, acontecendo isso, não doem, não saiam fazendo algum Pix, que hoje é muito fácil transferir dinheiro. Entra em contato com a pessoa e confirma por telefone que essa pessoa que está clonando, ela nunca vai atender o telefone. É verdade, é verdade. Não atende. Clonar a voz ninguém consegue. Já não tem como, né, professor? Cuidados simples, atenção e prudência podem lhe poupar muitos dessabores. Mas eu fico muito feliz, professor Vamert, que a gente possa trazer mais informações para o nosso telespectador. Foi um prazer, uma honra. Uma última, que as pessoas não se dão conta. Pessoa jurídica também é consumidor. Então, em geral, as pessoas pensam que se a fraude foi contra um CNPJ ou a infração foi contra um CNPJ, que ela não tem direitos. Não. Qualquer pessoa jurídica ou pessoa natural é consumidora. Então, por exemplo, você tem uma loja de eletrodomésticos, mas comprou um eletrodoméstico que não está na sua linha para consumo do seu escritório. Por exemplo, você vende geladeiras, mas comprou um frigobar para o seu escritório. Você é consumidor. Perfeito. Você comprou persianas para o seu escritório. O seu escritório pagou as persianas, o seu escritório é consumidor. Então, o seu escritório comprou uma mobília e foi pago pela pessoa, é importante que tenha essa relação, né? Que o consumidor tenha sido a pessoa jurídica. Perfeito. A pessoa jurídica é consumidora e pode recorrer ao PROCON. Uma outra dica que as pessoas não se dão conta, que o PROCON também pode, é sua competência fiscalizar serviços públicos. Muito importante. Isso. Como isso explica para nós melhor, professor? Serviço de energia, por exemplo, relação com as concessionárias que prestam serviços públicos, água, energia.
Eu preciso do caso Tá. concreto, né? Mas Perfeito. qualquer serviço público pode ser trazido para o PROCON. Se não Recebi outro dia... não estiver realizando Isso. Aquele que foi contratado ou contatado. Né? Perfeito. Outro dia alguém reclamou aqui de uma poda de árvore que nunca foi feita, né? Claro que aí, quando está no prazo legal, a gente caminha para a ouvidoria da prefeitura, entendeu? Deixa algumas questões que ainda não são competência nossa. Mas Mas olha... o PROCON tem competência de fiscalizar serviços públicos, em particular Perfeito. de concessionárias. Tá. Muito importante, olha, já fiquem antenados que a gente... Tu vê como a gente aprende constantemente quando a gente busca a informação com a pessoa certa. É isso aí. Mais certa impossível do que estar aqui com o nosso diretor aqui do PROCON e sabendo que está sendo executado, que você, telespectador, pode recorrer aos meios das redes sociais, da rede de internet que o PROCON tem para atendimento, tem agilidade, está sendo processado, também presencial conforme o agendamento. Mas é isso aí, nosso trabalho é trazer para o nosso telespectador informações reais, atuais do que está acontecendo dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado e dentro do nosso Brasil. Isso. E nós temos aqui, além do nosso atendimento presencial, nós temos pontos fixos de atendimento da Oi, da Claro e da Vivo. Então, se você tem alguma pendência com essas empresas, você pode entrar no site do PROCON que tem agendamento. Agendamento da Oi, agendamento da Claro, agendamento da Vivo, e você será atendido aqui por alguém que é treinado por essas três concessionárias, 3 empresas de telefonia, para lhe atender numa relação de tensão de consumo. Então, isso é uma informação muito interessante também, muito importante. Um atendimento físico aqui no PROCON. Porque tem muito problema quanto à questão de, antigamente, da leitura, do que era cobrado, às vezes... E nós estamos esperando mudar para a sede nova. Perfeito. Para a gente abrir mais espaços para outras concessionárias. Estamos negociando já com a Equatorial um ponto fixo dentro do PROCON para essas questões de consumo de energia, a gente já poder mediar aqui no PROCON. Muito bom, ficamos muito felizes. Professor Wammert, estaremos aqui novamente porque a gente gosta de trazer as informações atuais e reais, isso é muito importante, gente. Excelente. Então eu tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje como proceder, saber o que está acontecendo, como que está funcionando o PROCON aqui na nossa capital. Muito obrigada, professor, pela presença. André, eu que agradeço, é um prazer imenso estar no teu programa, um programa de prestígio, um público de prestígio que busca informação. Eu acho que a gente prestou um grande serviço hoje. Com certeza, e nos permitindo, estaremos mais vezes aqui. Um maior prazer, me sinto muito honrado. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Grande beijo, professor. E vem mais programa Andréa Grezana. Agora vamos para os comerciais. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Muito mais! 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 Muito mais! Mais! Aqualocos, uma fazenda bem pertinho do mar, natureza e ar puro.
luz e água pra refrescar. Um sonho, um projeto, um lugar de alegria. Diversão pra toda a família. Deixa a emoção transbordar. Diversão pra toda a família. Deixa a emoção transbordar. Ronaldinho, Malhado e Pangaré, nossa turma tão legal, traz pra gente o encanto, o lado criança sensacional. Aqualocos, um sonho de emoções, 25 anos de histórias. Aqualocos, divertindo gerações.